Vamos iniciar aqui a gravação da unidade sobre a teoria das vantagens comparativas do David Ricardo. Vou primeiro, antes de dizer o objetivo aqui do que eu vou fazer, primeiro dar uma ideia aqui da curiosidade, que é a teoria da vantagem comparativa do Ricardo, que ela veio alguns anos depois, né, para tentar superar a teoria do Adam Smith, denominada de teoria das vantagens absolutas. Essa diferença entre teoria das vantagens absolutas do Adam Smith e teoria da vantagem comparativa do Ricardo, o entendimento, né, do que está no entorno dessa discussão, ele é fundamental até para a compreensão do que é a teoria do comércio internacional hoje. Porque o que está na base da teoria de hoje sobre a defesa da liberdade do comércio veio do Adam Smith. O Ricardo adotou. O que está na base da teoria do comércio internacional hoje, relacionado com custo comparativo, teoria comparativa ou custo de oportunidade, foi o Ricardo que elaborou, construiu. Ou seja, você tem uma teoria moderna hoje do comércio internacional, com outras denominações, mas os fundamentos vieram do Adam Smith e do David Ricardo. Isso é bom e sempre a gente consiga lembrar desse aspecto, porque eles são muito importantes, pelo fato de, quando a gente lê qualquer coisa sobre no campo da teoria do comércio internacional, a gente lembrar tanto do Adam Smith como do Ricardo, que são os fundamentos que orientam a maneira de analisar, a partir da teoria, né, qual é a lógica do comércio internacional. Dito isso, eu vou para o objetivo do que nós vamos fazer aqui hoje, que é explicar como funciona o modelo ricardiano, né, o modelo mais básico do comércio internacional, e como ele ilustra o princípio da vantagem comparativa. É interessante a forma que está colocado aí, o modelo mais básico do comércio internacional, porque todos os avanços que aconteceram posteriormente, né, eles não superaram, eles não foram a partir de novas bases, mas foram reorganização, reacomodação do princípio básico, né, da teoria das vantagens comparativas. Nós temos, posteriormente, a teoria neoclássica do comércio internacional, e a chamada teoria do comércio internacional. Todas essas discussões vêm a partir do Ricardo. É interessante que até as críticas que são feitas a respeito das teorias hegemônicas do comércio internacional, elas são feitas em cima da teoria das vantagens comparativas do Ricardo. Também demonstrar os ganhos do comércio e refutar falácias comuns sobre o comércio internacional. Isso aqui é algumas discussões finais que tem no capítulo que a gente vai tratar aqui, que é esse capítulo aí, produtividade da mão de obra e a vantagem comparativa, o modelo ricardiano. E é do livro, né, é o capítulo 3 do livro Economia Internacional, do Paul Krugman, do Obstfeld e do Metz. Esses três autores, mas é claro que, quando a gente fala nesse livro, assim, é o livro de Economia Internacional do Paul Krugman, é o suficiente, né? Porque os dois outros autores, eles não são tão conhecidos, tal como o Tolkien. Então, vamos aqui. O Ricardo publicou o livro dele em 1817, Princípios de Economia Política e Tributação. Vamos dizer assim, o Adam Smith publicou o dele em 1877. Então, vamos dizer, quantos anos aí? Quase de 20 anos, quase 40 anos, né, de diferença entre a publicação do livro do Adam Smith e a publicação do livro do Ricardo. De toda forma, o Adam Smith publicou ainda em meados do século XVIII, em 1776, e o Ricardo já publicou o livro dele
no século XIX, né? É no início do século XIX, mas já foi no século XIX. Alguns insinuam que é a obra que instituiu a economia como ciência, né? Esse livro do Ricardo. O, foi um homem mais ativo no campo político e dos negócios que Adam Smith. O Adam Smith foi mais teórico, ele era mais considerado um intelectual, lato sensu mesmo, um grande influenciador, etc. E o Ricardo, ele foi um grande investidor, uma pessoa muito rica, que ganhou muito dinheiro na Bolsa de Valores. Uma diferença que a gente também pode mencionar a respeito entre o Adam Smith e o Ricardo é que o Ricardo nasceu lá embaixo, ali na Inglaterra, em Londres. E o Adam Smith nasceu lá em cima, na Escócia, né? E desenvolveu a maioria das suas atividades lá na Escócia mesmo. Ele desceu um pouco para estudar, até lá Oxford, já na Inglaterra, não lá na Escócia, mas desceu um pouco, mas um pouco distante de Londres ainda, não se aproximou de Londres. E o Ricardo é um londrino por excelência. E, e assim, ele até participou, né, em alguns momentos, do parlamento de Londres. Aí, não sei se na época do Ricardo já existia o. Como é o nome daquele prédio lá do Big Ben? Né? O Westminster. Né? A maioria dos seus aportes teóricos, né, do Ricardo, estão relacionados com a sua teoria sobre a renda da Terra. Então, se a gente vai desenvolver um pouco mais todo o pensamento de Ricardo, muito do que ele escreveu está em torno aí do trabalho dele sobre a renda da Terra, que a gente não vai aqui entrar em detalhe, tá? Mas a própria teoria dele do comércio internacional é mais bem entendida, que não vai ser o nosso caso aqui, a partir do discernimento mais amplo da teoria da renda da Terra. Aqui nós vamos direto, né, para a teoria das vantagens comparativas, no primeiro momento, e depois vamos repetir de uma forma mais analítica, né, sem muita ilustração numérica, mas com mais detalhes de gráfico, etc. Vamos aqui no essa passagem do Adam Smith para o Ricardo. Eu vou falar a respeito do que é essa tabela aqui. Tá? Então, você tem dois países, W e B, e dois bens, M e X. Esses números aí se corresponde à quantidade de horas necessárias para produzir uma unidade do bem M e uma unidade do bem X. Tá? Então, no país W, para produzir o bem M, você precisa de 2 horas de trabalho para produzir uma unidade do bem M. No país W, você precisa de 3 horas de trabalho para produzir uma unidade do bem X. No país B, você precisa de 3 horas de trabalho para produzir uma unidade do bem M. E no B também, você precisa de 2 unidades de trabalho para produzir o bem X. Pergunta para vocês aí. No país W, o que é mais barato produzir? O país W é o bem M ou é o bem X? É o bem M, né? Que demanda menos horas, ele tem mais vantagem. Perfeito. Isso aí significa o quê? Essa denominação que tem, se você for para um livro muito direto de, de teoria do comércio internacional, eles chamam isso aí de coeficientes técnicos de produção. A quantidade de horas de trabalho que você precisaria para produzir uma unidade do bem X. Tá? Mas, em termos econômicos, né, também é muito comum a gente falar em termos de produtividade. Né? Como é, eu acho que foi a Ana que falou. Estou só na apresentação, não estou vendo o Meet, né? Então estou só na apresentação.
Pela voz, eu acho que foi ela. Então, a Ellie falou que o, o país W tem vantagem para produzir o país, o bem M. Aí, vamos dizer assim, porque tem um coeficiente técnico de produção menor do que o país B. Tá vendo? Se você for numa terminologia mais econômica, você diria assim: o país W ele é mais produtivo no bem M do que no bem X. Ou seja, ele tem uma produtividade maior para produzir o bem M do que o bem X. Se a gente falar aí em termos da expressão coeficiente técnico de produção e falar em termos de produtividade, dá para perceber que são coisas inversas. Tá? Dizendo a mesma coisa, mas coisas inversas. Que você diz o seguinte: no país, o país dado para produzir o M, ele precisa de menos trabalho, tem um coeficiente técnico de produção menor, é 2. Tá? Ou seja, aí, em termos de produtividade, a gente vai dizer o seguinte: ele tem uma produtividade maior, tá? Mas está dizendo a mesma coisa. Tá? Vocês entenderam essa questão de você está dizendo a mesma coisa, mas de forma inversa? Quando fala de produtividade, você diz que tem uma maior produtividade. Quando fala de coeficiente técnico de produção, diz que precisa de menos trabalho para produzir o bem. Tá bom? Então, é interessante esse detalhe que tem aí. Não sei se vocês entenderam essa, essas duas formas de falar, que, em tese, a produtividade é o inverso do coeficiente técnico de produção. Mas ficou claro aí, né? Como a Ellen falou, o país W, né, tem mais vantagem para produzir M e o país B tem mais vantagem para produzir o país ou para produzir o bem X. Nos termos do Adam Smith, você diria o seguinte: o país W tem vantagem absoluta para produzir o bem M e o país B tem vantagem absoluta para produzir o bem X. Entendido essa aí dentro da teoria do Adam Smith, antes do Ricardo? Entendido. Quanto menor o coeficiente técnico, maior a produção. A produtividade, quer dizer. Então vamos passar aqui agora para o outro lado. Tá? O que tem de diferente aí agora nessa tabela? Nós estamos querendo saber, tal como o Adam Smith fez lá atrás, que diz o seguinte: em qual produto o país W vai se especializar, e em qual produto o país B vai se especializar. É possível fazer isso pela teoria das vantagens absolutas? Como é que está aí? O país W tem um menor coeficiente técnico de produção em qual produto? É mais produtivo em qual produto? No produto M. Não, mas nos termos anteriores. Vamos dizer. Ele tem vantagem nos dois, não é isso? Em relação ao outro país, ele tem vantagem nos dois. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar na tela anterior. Visualmente, aí, nós temos como definir em qual produto o país W vai se especializar e em qual produto o país B vai se especializar, correto? Em qual produto o país W vai se especializar? M. Em qual produto o país E B o, vai se especializar? no X. Perfeito. Nessa mesma lógica aí, eu vou passar para outra tabela. É possível a gente responder assim? O país W, ele, em relação ao país B, ele tem. Não, vamos só, assim, tu pode já estar respondendo corretamente, né? Mas, vamos dizer assim, o país, entre os bens. sim, o país B vai Entre os se. dois. Não, vamos comparar, não, né? O país B tem vantagem em algum bem, tá? De produzir algum bem? Mas o senhor está perguntando em relação ao país M? Não, em relação. Ou entre os dois Só bens? o B. Não, só o B mesmo. Tá. Você olha só Entre para os o B. dois bens, ele tem
a vantagem dele é se especializar na produção do bem X. Então, deixa eu ver se eu consigo. Porque isso aí é fundamental, tá? Para que a gente possa fazer a diferença entre essa teoria das vantagens comparativas e a teoria das vantagens absolutas, né? O, no bem, no bem M, quem é que tem o coeficiente técnico de produção menor? Quem é mais produtivo? Agora eu entendi, professor, sua pergunta, entendi tudo. Tá? É o país Quem M, ou o no país produto W. X, no produto X, quem é que tem o menor coeficiente técnico de produção? Quem é que é Ainda é o mais país produtivo? W. O W. Então, Isso. se a gente olhar para essa tabela e raciocinar da perspectiva do Adam Smith, onde um país tem o coeficiente técnico de produção menor nos dois produtos, onde ele é mais produtivo nos dois produtos, em termos absolutos, tá vendo? A gente não é, daria conta do desejo incontido do Adam Smith de dizer que os países devem se especializar porque eles devem estabelecer o comércio, porque estabelecendo o comércio os dois países ganham. Em relação à teoria das vantagens absolutas, né, do Adam Smith, ele não resolveria essa situação. Tá? Por isso que veio a teoria do Ricardo, da teoria das vantagens comparativas. Eu estou realçando esse aspecto aí, tá, Eli? Só para a gente dizer o seguinte. Aí, a teoria das vantagens absoluta do Adam Smith chegaria a um impasse. Esse é que eu estou querendo realçar, tá bom? Tá ok, entendi tudo. Tá bom. Dito isso, tá vendo? A gente tem, só para repetindo, o país W tem vantagem na produção em termos absolutos dos dois produtos. É, a partir da teoria do Adam Smith, não resolveria. Agora, a gente vai tentar dizer o seguinte, né? O Ricardo veio com a teoria das vantagens comparativas, trazendo a ideia do Adam Smith que se deve fazer o comércio de qualquer jeito, ele veio resolver a situação. Vamos ver como é que se define aí em qual bem o produto, em qual bem o país W vai se especializar e em qual bem o país B vai se especializar. É esse aquilo que a gente tem que entender para ficar bem, vamos dizer assim, realçado quando vocês estiverem, né, falando a respeito disso, podendo em qualquer momento, vocês ter clareza, tá entendendo, do impasse do Adam Smith e o que foi que o, o Ricardo veio resolver. Porque se ninguém se deparasse com essa situação aí, a teoria do Ricardo não faria sentido. Como é que o Ricardo resolveu? Como é que o Ricardo resolveu? Nós temos aí, tá, os coeficientes técnicos de produção do bem M e do bem X, e vamos agora um pouco que, de outra forma, a própria Ela já estava dizendo também, não, o país W vai se especializar no produto, o país B vai se especializar no outro produto. Mas como é que a gente faz isso? Tá? Resposta de Ricardo, a partir da teoria das vantagens comparativas. O país W vai se especializar no produto M, pois tem vantagens comparativas. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente identifica isso? A partir, tá vendo, da comparação dos dois coeficientes técnicos de produção. Você diz assim, você pegar 2 dividido por 5, tá? o, o país W, ele, ele tem um custo de hora de trabalho de 40% para produzir o bem M em relação ao, ao país B. 2 dividido por 5 dá 0,4, que é 40%. Entendeu esse 2 sobre 5? Ele está mostrando o quê? Alguém está com dúvida?
Alguém está com dúvida? Não, professor, não liguei meu microfone porque tem uma criança chorando aqui, mas eu entendi. As outras pessoas, por favor. Pode Pode falar. continuar, professor, tranquilo. Tá bom. Então tá. Porque o país W, ele tem um custo de 40% para produzir o bem N. E qual é o custo dele para produzir, o custo comparativo para produzir o bem X, em comparação com o país B? É de 0,75, que é de 75%. Então, em termos comparativos, o país W tem vantagem para produzir o bem N do que o bem X. E o país B? Então, o que a gente pode dizer, né? Você sabe, tipo, o custo relativo, né, para W produzir M é menor do que o seu custo relativo para produzir X. O custo relativo dele para produzir o M é 40%. O custo relativo do país W para produzir o X é 75%. Então, 40% é menor do que 45%. E do país B? Qual é o custo relativo do país B para produzir M? Quem que pode chutar aí? Tá aí os números colocados. Seria 1,33 Para produzir o... relativo Sim, sim. 1,33. O país B, 1,33, que dá 133%, de qual bem? Para produzir qual bem? o X O X, que é menor do que o custo relativo para produzir o M, que é de quanto? 200 e de 250%. Tá? uhum. Todo mundo entendeu como é que se define em qual bem o país vai se especializar, quando o país tem vantagem absoluta nos dois bens, vai se definir em qual produto o país vai se especializar de forma relativa, a partir do custo relativo, a partir do custo comparativo. Né? Ficou claro para todos? Ficou. Ficou, professor? Legal. E esse aí, tá vendo? É o que eu queria colocar, né? No livro, né? No capítulo, não tem isso inicialmente lá, ele começa já com anotações bastante abstratas, mas eu queria colocar isso para que vocês já se familiarizem qual é a resposta qual a maneira a resposta que o Ricardo deu. Quando vocês entrarem lá na leitura direta do texto, né, do Paul Krugman, que está disponível, estou colocando disponível para vocês, a gente sente uma maior dificuldade, porque como é que ele vai definir qual produto cada país vai se especializar? Mas só para você verificar, né? É a partir da ideia de custo relativo, a partir da ideia de custo de oportunidade, que eu vou falar mais lá na frente. E já disse para vocês que eu vou dizer isso aqui de duas formas. Infelizmente, eu vou ter de repetir isso aqui um pouco para ajudar a gente se ajudar aqui. Bom? Então, vamos para a parte numérica. Aqui nós estamos numa tabela. Para a gente entender essa tabela, nós temos uma situação de que cada país dispõe de 1.200 unidades de trabalho. Quais são os dois países? O país W e o país B. Nós estamos aqui numa situação de autarquia. Os países não estabelecem comércio entre si. Então, os dois países precisam produzir o produto M e o produto X. Se cada país dispõe de 1.200 horas de trabalho, ele, como é para produzir dois produtos, ele vai ser obrigado a produzir dois produtos porque não estabelece comércio com ninguém, ele vai dividir essas 1.200 horas. Né? Cada país vai dividir essas 1.200 horas para produzir os dois bens
tá? Vai ser quantas horas para cada produto? Cada país dispõe de 1.200 horas de trabalho. O país A tem 1.200 horas, o país B tem 1.200 horas. O país W vai produzir M e vai produzir X. O país que tem 1.200 horas de trabalho vai produzir os dois produtos. Vai dividir essa quantidade de trabalho que tem disponível para produzir os dois produtos. Vai quantas unidades de trabalho para cada produto? 600 horas, se for Perfeito, dividido. 600 horas, não é isso? Já que você respondeu para 600 horas, né, a gente viu aqui atrás que o, o país W tem um coeficiente técnico de produção para produzir o M de 2. Vai alocar 600 horas para produzir o M, significa o quê? Com coeficiente técnico de produção vai produzir quantas unidades do M? 300 dividido por 2 vai dar 600 dividido por 2 vai dar 300. Da mesma forma, vamos colocar aqui, tá a produção. O, o país W produziu 300 unidades do produto M e 200 unidades do produto X, por quê? No produto M, ele tem um coeficiente técnico de produção de 2. 600 dividido por 2 dá 300. No produto X, ele tem um coeficiente técnico de produção de 600 dividido por quanto vai dar 200, vai dar 200, qual é o coeficiente técnico de produção? 3, né? Eu queria só que vocês falassem que estão entendendo como é que você preenche essa tabela. Não, professor, eu entendi do M, agora do X eu não entendi, não. Vamos lá. O país W tem um coeficiente técnico de produção de 3 para produzir o produto X. Ele destinou 600 horas de trabalho. 600 horas de trabalho dividido por 3 vai produzir 200 unidades do X, correto? Isso. Então, diz aí agora, por que deu 300 no M, por que deu 200 no X? Entendi. Era 600 e dividido 1.200, cada um tinha 600. O do M era duas vezes, deu 300 para cada. E do X era três vezes, e aí 600 dividido para 3 dá 200 agora. Enfim, então vamos aqui para na parte das colunas da produção. Tá? No país W, ele produziu 120 unidades do bem M. Produziu 120 unidades do bem M. Ele destinou 600 horas de trabalho para produzir o M. Por que o W, por que o B produziu só 120 unidades do bem M, se ele destinou 600 unidades de trabalho para produzir esse bem? Porque o coeficiente técnico de produção do país B para produzir o M É, 133. você está vendo aí, ó. O coeficiente técnico está aparecendo aí? Tá. Tá. Qual é o coeficiente técnico aí? Tá vendo o 5 aí? Apareceu aí? Tá aparecendo, mas Então tá. Qual é o coeficiente técnico do país B para produzir o M? É 5. Ele precisa de 5 horas de trabalho para produzir uma unidade do M, tá bom? O país B destinou 600 horas para produzir o bem M.
600 dividido por 5, ele vai produzir quantas unidades do bem M? 120. Estão entendendo por que ele produziu 120? Eu entendi, mas o senhor pode voltar no outro slide para eu ver o 5 que eu não vi. Quanto para aparecer aí? Tá aparecendo. Ah, entendi onde é que é. Ah, agora eu vi, professor, eu estava atrás na fórmula ali. Mas Então, é então no quadro. só decora. O B tem um coeficiente técnico de produção para o M de 5 e para o X 5 e do X de 4. tá bom. Então, se o B destinou 600 horas para produzir M, 600 horas para produzir o X, o M deu 120. E o X vai dar quanto? 150? Eu? Bom, ficou entendido, né? Sim, entendi. Alguém que ficou com alguma dúvida, por favor, só para que a gente ir para frente. Tranquilo, professor. Então, é o seguinte, os dois países estão em autarquia. Os dois países não estão fazendo comércio com ninguém. Então, qual é a quantidade que eles vão consumir? A mesma quantidade que eles produziram. Dá para observar a lógica, correto? Então, eles estão em autarquia, não estão fazendo comércio com ninguém. Eles vão consumir qual quantidade? Vão consumir a quantidade que eles produziram. Então, se o país W produziu 300 unidades do bem M, ele vai consumir 300 unidades. Se ele produziu 200 unidades do bem X, vai consumir 200 unidades. Se o país B produziu, não está fazendo comércio, produziu 120 unidades do bem M, ele vai consumir 120 unidades. Se o país B produziu 120 unidades do bem M, ele vai consumir 120 unidades. Se ele produziu 150 unidades do bem X, ele vai consumir 150 unidades. Eu acho que deu para entender em autarquia essa situação. O nosso objetivo aqui é entender em autarquia? Não. É entender como? Quando os países estabeleceram o comércio, como o que é que vai acontecer. Então, vamos aqui. Vamos só decorar aqui para a gente ir mais rápido. Anoto aí para a gente não precisar voltar. Os coeficientes técnicos de produção do país A e do país B para o produto N e para o produto X, para a gente... 2 e 3. Tá. 4 e 5. 2 e 3, 5 e 4. Mas... Agora vamos para um comércio liberalizado, repetindo. Quantas unidades de trabalho cada país tem? 600. Não, 1.200. Se ele tem 1.200, a gente vai falar o seguinte, que por essa lógica aqui, a gente já definiu em qual produto o país W vai se especializar e em qual produto o país B vai se especializar. Quando estabelecer o comércio, essas 1.200 horas não vão ser divididas. Elas vão ser o país W vai destinar todas as 1.200 horas para produzir o produto M e o país B vai destinar todas as 1.200 horas para produzir o produto X. Vamos ver como é que vai ficar agora a produção. Entendido aí? Entendido, perfeitamente. Então, o país W, quando estabelece o comércio, quando os países se especializam, o país W vai produzir 600 unidades do produto M. Por quê? Ele tem mais vantagem Não. na produção desse A gente produto. já sabe que ele está produzindo o M. Mas, por exemplo, o país
W produziu 600 unidades do bem M. De onde é que veio esses 600 aí? Ele tem quantas unidades de trabalho? 1.200. Coeficiente técnico de produção de 2. 2. Então, por que ele produziu 600 unidades do bem M? Ele dividiu a 1.200 pelo coeficiente, que é 2, deu 600. Tá bom. Ele produziu zero de X. Por quê? Porque ele colocou Especializou. toda a sua. Alocou todo o trabalho para produzir o produto que ele se especializou. E o país B produziu quanto de M? De M nada. E de X, 300. por que deu 300? Era 1.200 dividido para 4. Enfim. Aí é o seguinte, em autarquia, quando os países não fazem comércio, ele consome que quantidade? Ele consome a quantidade que produz. E quando estabelece o comércio? Qual é a quantidade que o país consome? Ele, O que ele não vende, perfeito. Ele vai consumir aquilo, né, que ele precisa, aquela quantidade que sobra, o que é que ele vai fazer? comercializar. Vender para o país que se especializou no outro produto, correto? Então, dá para entender É, aí. mas, professor, é assim, eles vendem o excedente ou eles consomem o que eles não venderam? Ou nessa parte não importa isso? Eles vendem o excedente. Tá. Ah, então, vamos dizer assim, o país W consumiu quanto aí? 370 no total? Não, total não. O país W Do produto consumiu M, né? o produto M. 370. Vamos voltar aqui. Em autarquia, quanto foi que ele consumiu? 300. Quanto foi que aumentou aí? Aumentou 70 unidades. 70. 70 unidades. O país, isso do produto M. O país dado do produto X, ele consumiu quanto? 200. 200. Anteriormente, ele tinha consumido quanto? 200, a mesma coisa. Mas tem uma Isso. diferença, não tem? Porque ele consumiu mais do M. Já tem Uhum. uma diferença. Vamos ver com o país B. O país B consumiu quantos do produto M? 230. Em autarquia, ele consumiu quanto? 120. Apenas 120. É uma grande diferença aí, dá para perceber, não é isso? Tem. No produto X, o B produziu quanto? 100. Em autarquia, ele consumiu quanto? Consumiu mais, 150. Agora, a gente tem de analisar. Os países ganharam ou perderam? A gente viu que o país W ele teve uma vantagem, porque consumiu a mesma quantidade do X, mas aumentou muito o seu consumo do M. O país B aumentou muito o seu consumo do produto M, mas reduziu o consumo do bem X. Qual é a análise que você faz aí? Isso é o seguinte, é uma coisa bem da economia mesmo. Os dois países ganharam, tá vendo? A gente já sabe que o país W ganhou, tudo bem, tá em vantagem, ele ganha do comércio. Mas o B, se a satisfação, se os ganhos que o país B teve, o aumento do consumo, foram muito superiores, tá vendo? Ao ônus, ao inconveniente da redução do consumo de X, tá?
se foi superior ao consumo de X, se os ganhos do consumo de M foi superior ao ônus do consumo de X, significa que, de forma subjetiva, a gente pode dizer que teve ganho para os dois países. Então, tem uma parte de análise objetiva, tem uma parte de análise subjetiva, que a gente não vai entrar aqui em discussão se é certo ou se é errado. Só para vocês entenderem isso aí, né? A respeito disso. No geral, a ciência econômica diz que quando os países estabelecem comércio, ambos saem ganhando. Isso é o que eu quero só deixar aqui. Eu não quero entrar no mérito se realmente sai ganhando ou não. Mas o que mostra aí pela tabela, está dizendo o seguinte, né, que ambos os países saem ganhando. Mesmo que, em algumas situações, um vá para a análise subjetiva. Entendido até aí? Entendido. No resultado, está vendo, você tem o aumento da produção, como já foi feito, né? Já foi visto que tem aumento da produção, eu não vou repetir isso aqui, já mostrei que tem uma parte que se analisa a partir da questão subjetiva, e eu vou, como eu vou repetir muito, está vendo? Mas eu acho que eu já coloquei os elementos que dá para lembrar quando vocês estiverem fazendo essa leitura. Vamos seguir. O conceito de vantagem comparativa. Um país tem uma vantagem comparativa na produção de um bem se o custo de oportunidade de produzir esse bem, em termos de outros bens, for menor nesse país do que é em outros países. Como foi que nós vimos lá, sem usar o conceito de custo de oportunidade? Foi visto o seguinte, tá vendo? Nós vimos o custo relativo lá. Nós dividimos o 2 pelo... O 2, deixa eu ver aqui. Dividimos o 2 pelo 5 deu 40%. Dividimos o 3 pelo 4 deu 75%. Então, a gente viu que o custo comparativo do país A para produzir o M é menor do que o custo comparativo para produzir o X. A gente viu que o país B tem um custo comparativo menor para produzir o X, que é 133%, do que para produzir o M, que é 250%. Então, a gente já viu isso aqui. Eu estou aqui lembrando e vocês têm alguma dúvida a respeito disso aqui, eu quero ir lá para a definição. A definição está dizendo a mesma coisa, mas eu queria só ver se vocês entenderam aí quando é que um país tem vantagem comparativa. Ficou claro isso, essa questão? Eu entendi, professor. O papo me ficou claro. Tá bom. Então, vamos aqui para a definição. Essa definição aí, tá vendo? De um país que tem vantagem comparativa, ela está expressando aquelas comparações que foram feitas lá. Do país W para produzir o bem X e para produzir o bem M. Está dizendo aquilo lá. Um país tem uma vantagem comparativa na produção do bem se o custo de oportunidade de produzir esse bem, em termos de outros bens, for menor nesse país do que em outros países. Então, a gente viu que o custo de oportunidade do país W para produzir o produto M é menor do que esse custo para produzir no outro país, para produzir no país B. Né? Então, significa que o dado tem vantagem comparativa para produzir o M, porque o seu custo de oportunidade ele é menor no país W do que no país B. Todo mundo ainda lembra a ideia do custo de oportunidade. Né? Então, o custo de oportunidade se refere a algo que o indivíduo tem de abdicar para obter outra coisa que deseja. Está ligado à escolha, à renúncia e à escassez. Eu estou só repetindo que com certeza você ainda lembra isso aí. Né? Mas vocês podem dar outros exemplos a respeito da questão do custo de oportunidade. Né? O comércio entre os dois países pode beneficiar ambos se cada um exportar mercadorias nas quais tem uma vantagem comparativa. Então, vimos duas coisas aí. O conceito de
de vantagem comparativa, que usa a ferramenta do custo de oportunidade para definir em qual produto cada país vai se especializar. Custo de oportunidade, eu acredito que vocês lembram ainda o que significa, né? Quanto é que você deixa de ganhar, né, fazer uma coisa para ir fazer outra. Se esse custo, né, for menor, né, aquilo que você for ganhar para fazer outra coisa, né, for melhor, for menor do que aquilo que você está perdendo, então, se deixar de fazer outra coisa, né, significa que o custo é vantajoso você ir fazer aquilo. Como aqui não é o caso, na questão do custo de oportunidade, mas eu acho que vocês ainda lembram com certa tranquilidade. Vamos para frente. Agora, a respeito, tá vendo, do conceito de vantagem comparativa. No texto aí, tá vendo? No texto do Adam Smith, né? Do Adam Smith, não, do Paul Kruger, né? E os outros, eles começam fazendo uma discussão para a gente entender essa questão da teoria das vantagens comparativas, tá? Eles fazendo da produção de rosas, né? Camélia, na Colômbia e na produção de computadores nos Estados Unidos. Aí ele faz uma bela discussão, com bastante detalhe, e aí quando vocês forem fazer essa leitura, vocês se encaixam aí. Né? Mas, entendeu? É interessante, né, porque ele começa discutindo uma coisa meio política e tudo que chama até a atenção da gente. Né? E aí ele vai mostrar, entendeu, em termos numéricos, né, quanto é que custa, né, os Estados Unidos produzir rosas em relação à Colômbia, né, e quanto é que a Colômbia custa produzir rosas em relação aos Estados Unidos. Aí ele vai fazer essa discussão, etc. Tá vendo? Ele vai mostrar o coeficiente técnico de produção para produzir rosas na Colômbia e nos Estados Unidos, vai mostrar o coeficiente técnico de produção para produzir computadores nos Estados Unidos e na Colômbia, vai dizer que para os Estados Unidos é mais produtivo produzir computadores, para a Colômbia é mais produtivo produzir rosas, né? A rosa que ele está usando como exemplo é camélia, e a partir daí ele vai fazer uma coisa mais analítica, um pouco mais sofisticada, mas o raciocínio é o mesmo que a gente estava fazendo, tá? O mesmo que a gente estava fazendo. Então, o modelo ricardiano do comércio internacional, o comércio internacional é unicamente decorrente das diferenças do custo de oportunidades internacionais na produtividade da mão de obra. Eu vou só aqui fazer uma leitura a respeito do que ele mostra aqui, se eu consigo ler aqui, então, se dá para ler aqui, essa relação que ele faz da Colômbia com os Estados Unidos. Então, suponha, por exemplo, que os Estados Unidos cultivem atualmente 10 milhões de camélias para venda no dia de São Valentim, que é o dia dos namorados dos Estados Unidos, em fevereiro, e que os recursos utilizados para plantar as camélias poderiam ter produzido 100 mil computadores em vez disso. Então, o custo de oportunidade dessas 10 milhões de camélias é 100 mil computadores. Por outro lado, se os computadores forem produzidos em vez disso, o custo de oportunidade dessas 100 mil computadores seria 10 milhões de dólares. Os 2 milhões de camélias no dia de São Valentim poderiam, em vez disso, ter sido cultivados na Colômbia. Parece extremamente provável que o custo de oportunidade dessas camélias em termos de computadores seria menor do que nos Estados Unidos. Por outro lado, é muito mais fácil cultivar camélias em fevereiro no hemisfério sul, onde é verão nessa época do ano. Além disso, os trabalhadores colombianos são menos eficientes do que seus correspondentes dos Estados Unidos na fabricação de bens sofisticados como computadores. O que significa que uma determinada quantidade de recursos usadas na produção de computadores
produziria menos computadores na Colômbia do que nos Estados Unidos. Assim, o trade-off na Colômbia pode ser algo como 100 milhões de camélias por apenas 30 mil computadores. O que está sendo colocado aqui, né? Estou colocando apenas a questão do custo da publicidade, está mostrando aqui o seguinte, tá vendo? Que é vantajoso, tá vendo? Por cada país se dedicar, se especializar na produção daquela mercadoria que ele é mais produtivo de forma comparativa. Mesmo que tendo o país tenha vantagem absoluta na produção dos dois produtos, né? Isso, mesmo assim, é interessante, a partir da lógica da teoria das vantagens comparativas, que os países procurem se especializar, porque isso traz mais ganhos para os países. Dito isso, eu acho que já ficou claro, né? Daqui para frente em algumas coisas eu vou repetir, outras não. Aqui ele vai agora construir as bases teóricas do entendimento disso que a gente falou até aqui, da teoria das vantagens comparativas. Que tudo que existe de discussão nós já vimos até aqui. Mas vamos verificar aqui essa parte que ele faz de forma mais abstrata, com mais notações. Então, quando vocês forem fazer a leitura do capítulo, por isso que eu estou dizendo, não se assustem, porque o fundamental já foi dito, de uma forma mais simplória, vamos dizer assim. Da forma que está colocado no texto, para a gente não ter medo de ler o texto de uma forma sofisticada, da maneira que ele mostra, né? Então a gente vai, eu já entendi, de uma forma, uma ilustração de tabela, mas agora eu vou fazer o esforço de entender como é que se estudar apenas de maneira analítica, de maneira abstrata. Aí vai começar o seguinte, como é que a gente apresenta esse modelo da teoria das vantagens comparativas? Eu esqueci de falar inicialmente, entendendo que o modelo é igual ao modelo do Adam Smith. Utiliza apenas um fator de produção. Utiliza dois produtos e dois países. Isso é interessante ficar registrado, porque quando for para outros capítulos lá na frente, para outros modelos, para outras teorias do comércio internacional, vai ser modificado essa estrutura de dois produtos, de dois países e de um único fator de produção, que é o trabalho. Por isso que nós tratamos aqui com o coeficiente técnico de produção. As outras teorias vão se modificar, vão levar a questão do custo de oportunidade, mas vão ampliar, não vai ser apenas como fator de produção. Vamos ver essa parte limitada aqui de um modelo apenas com fator de produção, apenas com o trabalho. O pressuposto de uma economia que tem apenas um fator de produção, a economia determinada de doméstica, você está dizendo, eu estou chamando uma economia, pode ser doméstica, outra estrangeira, pode ser os Estados Unidos, pode ser a Colômbia, pode ser o Portugal ou a Inglaterra, aqui ele está denominando de doméstica. A tecnologia da economia doméstica, denominando o produto, está chamando o país de doméstica, pode ser resumida pela produtividade da mão de obra em cada setor. Ou seja, uma produtividade maior significa que o país tem uma vantagem comparativa. Uma produtividade maior significa que o país precisa de uma menor quantidade de horas de trabalho para produzir. Né? Da maneira que a gente disse lá no início. Então, requisito de mão de obra unitário. Maior produtividade, menor coeficiente técnico de produção. Exemplo, 1 hora de mão de obra para produzir 1 quilo de queijo. 2 horas para produzir 1 galão de vinho, que é o inverso da produtividade, como eu falei anteriormente. Vocês só notem isso aqui, que eu vou precisar dessa questão lá na frente, que eu possa esquecer. Tá vendo? 1 hora para produzir 1 quilo de queijo, 2 horas para produzir 1 galão de vinho. Quem pode anotar rápido aí. 1 hora para produzir
uma hora de mão de obra para produzir um quilo de queijo e 2 horas para produzir um galão de vinho. Ah, dando sequência, aqui para vocês não tem muita novidade, ele vai dizer o seguinte, né? Ah, imagine que da forma, vamos aqui na outra direção, né? Mas lá atrás a gente estava dizendo assim, o país W tem o país W tem 1.200 unidades, 1.200 unidades de hora de trabalho. O país B também, se ele destinar todo o trabalho para produzir um produto, está dando, vai só dividir pelo coeficiente técnico de produção. E aí vai, a gente poderia, com aquelas informações, né, construir a fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção vai dizer qual a produção máxima que pode ser obtida com aqueles recursos disponíveis. Então, é só isso, está dando, que mostra, né, a fronteira de possibilidade de produção. Como qualquer economia tem recursos limitados, há limites sobre o que se pode produzir e sempre há trade-offs básicos. Para produzir mais de um bem, a economia deve sacrificar a produção de algum outro bem. Esses trade-offs são ilustrados graficamente por uma fronteira de possibilidade de produção, uma linha de fronteira de possibilidade de produção, né, que é está na figura a seguir. Quando há apenas o fator de produção, a fronteira de possibilidade de produção de uma economia é simplesmente uma linha reta. Então, vamos aqui para a fronteira de possibilidade de produção. Aqui, fronteira de possibilidade de produção da economia doméstica. A linha, né, que está mostrando aí, ela mostra a quantidade máxima de queijo que doméstica pode produzir, dado qualquer produção de vinho ou vice-versa. Então, na linha vertical, você tem a produção, a quantidade de produção de vinho. Na linha horizontal, você tem a quantidade de produção de queijo. Quais são as informações que nós disponíveis? Tem de disponibilidade, né? A fronteira de possibilidade é a produção da produção da economia doméstica. Você dispõe de 1.200 ou de 1.000 horas nesse exemplo aí. Você dispõe de 1.000 horas de trabalho para produzir vinho e para produzir o, o queijo. Qual é o coeficiente técnico de produção da produção do vinho que a gente viu lá atrás? Eu pedi para vocês anotarem. Qual é o coeficiente técnico? Quantas horas são necessárias para produzir uma unidade de vinho? Vamos aqui, que aí vocês me lembram aqui. Quanto é? 1 hora de mão de obra para produzir um quilo de vinho. 2 2 horas horas. para produzir um galão de vinho. Então, vamos aqui. O país dispõe de 1.000 horas de trabalho para produzir, sabendo o que ele quiser. Se ele produzir só vinho, ele vai produzir quantos galões de vinho? 500. Por quê? 1.000 dividido para 2. Perfeito. E o queijo? 1.000, porque é 1 hora. Tá bom. Então, aí, está só mostrando a fronteira de possibilidade de produção. Que lá quando a gente estava lá no país W e no país B, nós não construímos a fronteira de possibilidade de produção, mas era perfeitamente possível nós termos mostrado lá no gráfico a fronteira de possibilidade de produção de B e de W. Né? Aqui nós estamos mostrando a fronteira de possibilidade de produção do país doméstico, que tem 1.200 horas de trabalho, ou que tem 1.000 horas de trabalho disponível, tem um coeficiente técnico de produção de 1 para produzir o queijo, e o coeficiente técnico de produção de 2 para produzir o vinho. Então fica muito fácil essa linha reta aí, porque você tem só a mão de obra. Correto.
A economia de um fator único para determinar o que a economia de fator vai produzir. No entanto, precisamos analisar os preços. E os preços relativos, não é apenas os preços, não, porque o que interessa, o que são os preços relativos? Né? Qual é o preço do queijo em relação ao preço do vinho? Qual é o preço do vinho em relação ao preço do queijo? Se você precisa de uma unidade de trabalho, de uma hora de trabalho para produzir uma unidade do para produzir uma unidade do queijo, e precisa de duas para produzir o galão de vinho, aí a gente pode dizer o seguinte, né? Que o preço do queijo, o preço do queijo em relação ao vinho é quanto? Um dividido por dois. O preço do vinho para produzir o queijo é 2 dividido por um. Então, o que interessa aqui é dizer o seguinte: para determinar o que a economia de fato vai produzir, no entanto, precisamos analisar os preços relativos, né, de um produto em relação ao outro. A economia vai se especializar na produção de queijo se o preço relativo do queijo exceder o seu custo de oportunidades em termos de vinho. Aqui está dizendo de outra forma, mais sofisticada. Mas dá para entender ainda? Dá para lembrar quando a gente estava lá só com os números? O senhor quer dizer, é porque eu não entendi direito essa parte, não A prestei atenção, economia, mas a economia vai se especializar na produção de queijo se o preço relativo do queijo exceder o seu custo de oportunidade em termos de vinho. Tá? Aí está dizendo de outra maneira, quando a gente estava lá no W e no B, a gente viu o seguinte, que o país W vai se especializar no produto M, porque ele tem um custo relativo menor para produzir o produto X, né? Em termos do país B, do país B. Aquilo ali está sendo dito de uma forma mais sofisticada aí. Agora, nós estamos tratando do produção do que da produção do vinho, diz assim, a economia vai se especializar na produção de queijo se o preço relativo do queijo exceder o seu custo de oportunidade em termos de vinho. Tem alguma coisa estranha aí? Ou dá para compreender? deu para compreender. Mas assim, a minha dúvida era, o preço, ele é mais importante que a quantidade de unidade ou as horas que leva para ser produzido? Não, é a mesma coisa. Lá atrás, nós comparamos o custo de o coeficiente técnico de produção de um com o outro, não é isso? Isso, é porque lá atrás Aqui, é. aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, apenas estamos fazendo com o preço, tá bom? Ah, entendi. É porque a gente não tinha falado de preço lá antes. Aí Sim. agora que a gente está falando, eu fiquei nessa dúvida. Na realidade, são formas diferentes para dizer a mesma coisa. É isso que eu estou querendo realçar. Entendido. A economia vai se especializar na produção de queijo se o preço relativo do queijo exceder o seu custo de oportunidade em termos de vinho. Ou seja, se aquele custo de oportunidade que ela tem de deixar de produzir o vinho for maior do que o que ela vai ganhar produzindo o queijo, ela não vai se especializar no queijo. Bom, vai se especializar na produção do vinho se o preço relativo do queijo for menor do que o seu custo de oportunidade em termos do vinho. Vai se especializar no queijo se o preço relativo exceder. Vai se especializar no vinho se o preço relativo do queijo for menor. Vai se especializar no queijo se o preço relativo do queijo for maior. Vai se especializar no vinho
se o preço relativo do queijo for menor. Só entender os termos que estão sendo colocados aí. Na ausência do comércio internacional, os preços relativos das mercadorias são iguais aos seus requisitos relativos de mão de obra unitária. Mas aqui não interessa a questão de ausência do comércio internacional. Economia doméstica e economia estrangeira, continuando ainda, só explicando, né, que você tem uma economia com um único fator de produção, economia com um só fator. Quando um país pode produzir uma unidade de um bem com menos trabalho do que outro país, podemos dizer que o primeiro tem vantagem absoluta em produzir aquele bem. Isso aí eu tinha discutido no início, né? Quando a gente raciocina em termos da teoria das vantagens absoluta da Adam Smith. Ele apenas, eu coloquei isso aí por quê? Porque ele vai fazer uma observação assim, dizer o seguinte, quase 90% das pessoas, ele tira isso de um economista, né, que foi bastante famoso, o Paul Samuels. Quase 90% das pessoas, quando vão falar a respeito da teoria das vantagens absolutas, da teoria das vantagens comparativas, elas raciocinam em termos de vantagem absoluta. Vocês também não esqueçam, quando forem ler essa observação que eles fazem, que vocês podem, tá vendo? Quando estiverem conversando com outras pessoas, vocês lembrarem dessa observação que ele faz, né? De quase 90% das pessoas, quando estão falando sobre vantagem comparativa, elas estão raciocinando em termos de vantagem absoluta. Significa que é muito provável, por ser um percentual muito grande, que nós, quando formos conversar sobre teoria das vantagens comparativas, estejamos raciocinando em termos de vantagem absoluta. Né? Ele faz essa observação. Não é o caso aqui, quando vocês forem ler lá, quando vocês, essa observação que ele faz é interessante, né? Porque quando eu estiver falando a respeito disso, escutando às vezes, olha, o país tal, o estado tal deve exportar esse produto, porque ele tem vantagem comparativa, e quando você vai destrinchar isso, você vai falar como se estivesse falando a partir da lógica da vantagem absoluta. Uma das mais importantes fontes de erro em discutir o comércio internacional é confundir a vantagem comparativa com vantagem absoluta. Desde que, aí ele volta, né, para a discussão, né? Desde que a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é igual ao custo de oportunidade de queijo em termos de vinho, a fronteira de estrangeira é mais acentuada do que a de doméstica. Ele está dizendo o seguinte, né, que ele já definiu como pressuposto em qual produto a doméstica vai se especializar, em qual produto o país estrangeiro vai se especializar. Então, ele está só dizendo aqui, está vendo, como é que as curvas de um país e de outro vão se comportar. Então, a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é igual ao custo de oportunidade de queijo em termos de vinho, né? E a fronteira da estrangeira é mais acentuada do que a de doméstica, porque depende, né, ela vai ser mais inclinada ou menos inclinada se o país vai se especializar num produto ou no outro produto. Então, vamos ver aqui. Dá para ver aí o gráfico? E eu vou ver se tem água para tomar água. Vamos ler no gráfico aí, só para eu olhar aqui, por favor. Se der para ler, por favor. Dá para ler. Por favor, lê aqui. Você pode ler para mim, por favor? Em voz alta. Como os requisitos de mão de obra unitária de estrangeira em queijo são superiores ao de doméstica, é preciso desistir de muito mais unidades de vinho para produzir uma unidade de queijo.
Sua fronteira de possibilidade de produção é mais acentuada. Então, o que está sendo colocado aí? Tá? Você tem no eixo vertical a produção de vinho, né, na estrangeira, e você tem a produção de queijo na estrangeira. É a fronteira de possibilidade de produção. No gráfico anterior, nós vimos a fronteira de possibilidade de produção da doméstica. Lembrado? Aí está mostrando a fronteira de possibilidade de produção da De estrangeira. vi- Né? Porque ah, o coeficiente técnico de produção, da estrangeira é diferente do coeficiente técnico de produção da doméstica. E a gente viu lá que a fronteira de possibilidade de produção da doméstica ela é mais deitada. Essa fronteira de possibilidade de produção aqui, tendo o vinho no eixo vertical e o queijo no eixo horizontal, ela é mais inclinada. Por quê? Porque da forma que está colocada aí na legenda, né? Como os requisitos de mão de obra unitária da estrangeira em queijo, né, são superiores, entendendo, do que de doméstica, então o doméstico tem um coeficiente técnico de produção maior, maior não, né, menor, entendendo, para produzir o, como requisito de mão de obra unitária de estrangeira em queijo. Então, a doméstica tem um coeficiente técnico de produção menor do que a estrangeira para produzir o queijo. Por isso que a inclinação da reta é mais deitada. Por isso que ela produz mais queijo do que a estrangeira. Por isso que a fronteira de possibilidade de produção aí, ela ficou mais inclinada. Ou seja, aí está mostrando a fronteira de possibilidade de produção. Aqui, o máximo que o país denominado de estrangeira pode produzir, tá, com os seus coeficientes de produção. E ele está alertando que, tá vendo, essa diferença da inclinação da reta ela foi em função da diferença dos coeficientes técnicos de produção. Eu acho que aí não tem muito problema de entendimento. Agora vamos para a discussão sobre os ganhos de comércio, que é de certa forma, aí, um pouco, tá vendo, a essência do argumento de dizer o seguinte: estabelecer comércio é melhor do que os países trabalharem em autarquia. Por quê? Porque eles trazem grande comércio. Nós vimos lá na tabela, né, que aumenta a produção e no consumo, tá vendo, você tem, de certa forma, uma, uma incógnita que pode ser dirimida na análise subjetiva de um país e objetiva no outro. Aqui nós não vamos ver em formato de tabela, nós vamos ver, tá vendo, mais de forma gráfica, mas o argumento é o mesmo, tá vendo, tentando mostrar que estabelecer o comércio traz ganho para ambos os países. A primeira maneira de mostrar que a especialização e o comércio são benéficos é pensar no comércio como um método indireto de produção. Como é que soou essa frase aí para vocês? Método indireto de produção. É o seguinte: se o país se especializa na produção de um bem e deixa de produzir outro para ser produzido por outro país, ele está dizendo que aqueles produtos que vão ser produzidos nos outros países, tá vendo, de outra maneira, ele está sendo produzido internamente de modo indireto, porque ele deixou de produzir uma mercadoria que era menos produtiva para ser produzido por outro país. E isso faz com que, tá vendo, ele vá ajustando, vá se tornando mais produtivo, tá vendo, produza mais daquele bem que ele se especializou,
e que possa importar dentro daquele bem que ele deixou de produzir. Isso é que ele está chamando de método indireto de produção. Então, a primeira maneira de mostrar que a especialização e o comércio são benéficos é pensar no comércio como um método indireto de produção. A outra maneira de ver os ganhos mútuos do comércio é examinar como o comércio afeta as possibilidades de consumo de cada país. A gente viu lá naquela tabela, quando a gente analisou de forma objetiva do país W e de forma subjetiva do país B, né? E a gente analisou que para um país trouxe benefício, tá vendo? E para outro país, tá vendo? Analisando de forma subjetiva, a gente poderia dizer também que também trouxe benefício. Aqui a gente vai ver graficamente. Discussões políticas do comércio internacional frequentemente enfocam comparações de salários em diferentes países, onde a gente vai ver lá na frente. O modelo simples de um fator é uma boa maneira de lidar com vários equívocos comuns sobre o significado da vantagem comparativa e a natureza dos ganhos do livre comércio. Vamos aqui. O que é que ele está mostrando aqui? Comércio em um mundo de um fator. Analisar os ganhos do comércio. Vocês lembram lá que nós vimos lá essa questão dos ganhos de comércio com a tabela. Tá? Agora vamos ver aqui de forma gráfica. Nós temos aqui dois países, o país doméstico e o país estrangeiro. Lá nas tabelas, eu coloquei de maneira numérica o país W e o país B. Aqui nós estamos vendo o país doméstico e o país estrangeiro. Alguém, por gentileza, pode ler a legenda do gráfico para a gente verificar se graficamente dá para a gente observar se tem ganho de comércio? O comércio internacional permite que doméstica e estrangeira consumam em qualquer lugar dentro das linhas coloridas que se encontram fora das fronteiras de produção dos países. Então, a gente viu a fronteira de possibilidade de produção aqui. Meu cursor, dá para ver meu cursor aí em cima da doméstica? Sim, professor. Tá bom. Então, na fronteira de possibilidade de produção, essa linha opaca, ela está mostrando a produção máxima que a doméstica pode produzir de vinho e a produção máxima que a doméstica pode produzir de queijo. Aí ele está mostrando aqui o seguinte: quando estabelecer o comércio, a doméstica vai deixar de produzir um produto, tá? Vai deixar de produzir um produto, vai deixar de produzir o vinho e vai produzir queijo, ou deixar de produzir queijo e produzir vinho, tá? E o que é que vai acontecer? O que está na legenda? O comércio internacional permite que doméstica e estrangeira consumam em qualquer lugar dentro das linhas coloridas que se encontram fora da fronteira de possibilidade dos países. Então, se ela trabalhasse sem comércio de forma autarquia, na linha opaca, ela só ia consumir aquilo que ela iria produzir. Estabelecendo o comércio, ela vai produzir só um produto e aquilo que ela pode consumir está acima da linha opaca da sua fronteira de possibilidade de produção. Os dois países. Então, não sei se deu para vocês entenderem, aí essa lógica é que a linha pontilhada está mostrando o quê? Né? Que quando estabelece o comércio, né, em vez do país consumir só aquilo que ele produziu se tivesse em autarquia, em comércio, quando ele se especializa, ele pode consumir muito mais do que aquilo que ele apenas produziria. Ficou entendido aí as duas fronteiras de possibilidade de produção juntas estão mostrando, do país doméstico e do país estrangeiro, mostrando que a linha pontilhada está indicando que, quando estabelece o comércio,
os países podem consumir mais do que antes do comércio. É isso que ele está mostrando. Vou para frente. Velho, discussões políticas, né? Aqui, pessoal, repetindo, vamos ver aqui. E aí, chegando até aqui, ficou claro o seguinte: o conceito de vantagem comparativa e como é que se define em qual país, em qual produto cada país vai se especializar e que em os países se especializando, ambos os países se beneficiam. Esses três pontos não estou dizendo claro, tá? Mas ficou compreensível que para quando vocês irem fazer a leitura do texto, embora não seja tão fácil fazer a leitura do texto, mas que com essa apresentação vocês tenham uma linha, tá vendo, de orientação de leitura do texto para saber o que é que estão lendo. Ou tem alguma coisa que não dá para compreender. Eu entendi, professor, eu falo por mim, não sei as meninas, mas Então, se as para meninas mim tá quiserem, pode ok. falar. Então, Por aqui mim também, chegando no final, professor, qualquer dúvida a gente olha no vídeo, na aula. Se surgir alguma dúvida na hora da leitura do texto, para mim tá tudo bem, não tem problema não. tá bom. Então, de toda essa discussão que nós fizemos, né, a gente tem uma coisa que leva para uma discussão muito longa, uma discussão, de certa forma, com um grau de complexidade, uma discussão que tem um conteúdo político forte, tem uma atenção muito grande do campo teórico. Quer dizer o seguinte: quem absorve de uma forma bastante direta essa teoria das vantagens comparativas, a teoria do comércio internacional, dizer o seguinte: é bom que os países se especializem, né? Está se confrontando diretamente com outras questões, tá vendo? Com aquela discussão que diz o seguinte: tá vendo? Os países, tá vendo? Precisam ter uma política industrial para que ele possa se desenvolver, para que ele possa construir, desenvolver, tá vendo? Uma base, uma complexidade tecnológica, uma complexidade de sua indústria internamente. Essa discussão, que a gente não tem a oportunidade de fazer aqui, tá? Mas ela é derivada diretamente, tá vendo? Disso que nós vimos aqui. O que nós vimos aqui? Tá? Que a teoria nos induz que nós passemos a entender e aceitar de que os países, tá vendo, devem e precisam estabelecer comércio. Eles devem se especializar, produzir aquilo que eles têm vantagem e importar dos outros países, fazendo aquilo que eles não têm vantagem. Vamos dizer assim, se a gente pegar pelo aquele linguajar da CEPAL, eles precisam se especializar nos produtos, o Brasil nos produtos primários. Você viu que quando eu estava lendo esse exemplo aqui da Colômbia dos Estados Unidos, né, até o próprio Krugman escreve, dizendo que os trabalhadores dos Estados Unidos são mais produtivos para produzir computadores, que são produtos que têm uma complexidade tecnológica menor. E os trabalhadores da Colômbia são menos produtivos para produzir esse tipo de mercadoria. Os trabalhadores da Colômbia são mais produtivos para produzir produtos tipo rosas, que têm um grau de complexidade tecnológica menor. Isso é uma coisa natural, isso que a gente possa aceitar, ou não. E aí você tem essas três críticas, né, que eu não vou desenvolver, vocês leiam da forma que está no livro, né, vou dizer o seguinte: que ele chama de mito. Né? Primeiro, a produtividade e competitividade. O livre comércio é benéfico somente se o país for forte o suficiente para enfrentar a concorrência estrangeira. Ou seja, vamos dizer o seguinte: não seria interessante se o país tem uma complexidade econômica, tecnológica baixa, não faz sentido ele se especializar, que ele vai vender só produtos primários sem conteúdo tecnológico. Então, ele vai só ter prejuízo, ele vai passar o resto da vida sem poder se desenvolver
um setor industrial, um setor tecnológico. Ele vai, em poucas palavras, dizer que isso não seria verdade. Segundo mito, argumento da mão de obra pobre. A concorrência estrangeira é injusta e fere outros países quando é baseado em baixos salários. Ou seja, né, se um país paga salários muito baixos, uma multinacional iria produzir lá, ou coisa parecida, ou, vamos dizer assim, que o país não se especializou é, por não enfrentar, né, outro país, né, porque ele não poderia fazer isso, porque o outro país, tá vendo, ele explora, né, os seus trabalhadores. Aí ele vai dizer o seguinte, tá vendo? Essa ideia de que certos países, né, podem estabelecer comércio sendo competitivo porque pagam um salário baixo, isso não é tão problemático, né? Porque você pode dizer o seguinte, né? Que aí ele utiliza mais ou menos assim, tanto para esse mito 2 como para o mito 3. É melhor ele ser explorado, lascado, receber um baixo salário, do que não ter a oportunidade de receber nenhum salário. É uma discussão meio cruel em tudo, mas que eu não estou colocando aqui para que a gente concorde com o argumento que ele descaracteriza essa discussão, mas apenas para deixar registrado a maneira que ele descaracteriza isso. Eu, por ser uma pessoa que tem uma leitura maior dentro da questão do desenvolvimento, dentro da questão de política industrial, entendeu? Eu abraço com o menor entusiasmo, com o menor deslumbramento esse argumento. Mas eu acho interessante porque ele faz parte da análise técnica, analítica, tá? De como isso se dá no campo, né, da teoria do comércio internacional. Aí vocês, quando forem ler lá, aí vocês veem, entendeu? Se são argumentos pertinentes ou não. Então, parece que o nosso vídeo ficou longo, tá vendo? Vou parar por aqui essa a gravação e eu prometi para vocês, né, que tarefa anterior, eu vou ver agora se faço agora de madrugada ou se faço amanhã mesmo. Eu vou colocar essa atividade diretamente do livro aqui do Paul Krugman, para que a gente possa, vocês possam exercitar e consultar aqui a leitura. Então, vou parar a discussão, a gravação aqui, no sentido de que vocês possam fazer algum comentário